Bom, vamos então encerrar o eletromagnetismo com os exercícios de Lenz. Tá? Baseados basicamente no que a gente estudou na teoria, espiras, e as formas de você variar o campo, né? Sobretudo o afastamento e a aproximação do ímã e a mudança de área. Tá? Então vamos começar. Questão número 1. Acho que é a única, ou talvez uma das únicas que a gente vai fazer conta. Uma espira retangular de área 65 centímetros quadrados está imersa num campo magnético uniforme de módulo, né? 4, 10 a menos 2 Tesla. Determine o fluxo do campo através da espira nos casos. Então, no item A. Item A. O fluxo é igual a B vezes A vezes... Aqui, vocês notem que a normal da espira, ela está zerada com o ângulo, com o campo, tá vendo? Ó? Quando a normal está paralela ao campo, é porque a espira está perpendicular a ele. Então, ela acaba atravessada por várias linhas, né? Então, o cosseno de 0, que é 1. Então, o fluxo fica 4, 10 a menos 2, vezes... Aqui tem que só tomar cuidado com a área, né? Que tem que estar em metro quadrado. Então, aqui fica 65 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? De centímetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 10 a menos 4. Tá bom? Nem sei quanto que vai dar isso aqui. Dá 130, 260, 10 a menos 6. Deixa eu ver. 65 vezes 4 dá 260. Vezes 10 a menos 6. Aí você fica 2,6. 10 a menos 4. Confere aí para mim se é isso aí mesmo. Tá, beleza. Tá. Webers. Tá. No item B, o fluxo vai diminuir um pouco. O fluxo diminui um pouco, justamente por quê? Porque o ângulo mudou. Então, agora é BA cosseno 30. BA cosseno 30. Tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o fluxo fica... Essa conta B vezes A, ela dá 2,6, 10 a menos 4. A gente já tinha feito ela no outro item. Vezes. Agora, o cosseno de 30, né? Que é raiz de 3... Opa, perdão. Raiz de 3 sobre 2. Né? É só para melhorar um pouquinho. Então, o fluxo ele fica igual a 1,3 raiz de 3, 10 a menos 4 Weber. E C, para o ângulo de 90 graus, que, é quando que na verdade a espira está deitada, né, em relação ao campo, aí é 0. Aí não tem fluxo. 0. Tá? Beleza. Tranquilo. Podemos passar para a questão número 2. Esse assunto, a variedade de questões que a gente acaba encontrando não é tão grande. Né? Ó, na 2, ele quer que a gente calcule a variação de fluxo. Olha lá, a variação de fluxo. Beleza? Então, a gente tem a seguinte situação. Ó. A variação de fluxo seria o fluxo final menos o fluxo inicial. Tá bom? Já que é a variação que ele está pedindo. Bom, o fluxo final seria o fluxo na posição 2. Né? Que é 0.
Então, a variação de fluxo, ela vai ser menos o fluxo inicial. Porque, gente, quando a espira está deitada, esse fluxo aqui é zero, ó. Beleza? Então, a nossa variação de fluxo seria menos BA cosseno. E aí a gente vai discutir a questão do sinal, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor isso. Então, aqui fica ΔΦ igual a menos 3/10 a menos 3 vezes 5/10 a menos 3 vezes 1, né? Tá. Então, a variação de fluxo é menos 15, ou 1,5, 10 a menos 5. Confere? Qualquer coisa me chama aqui das contas, tá? Webers. Tá. O que significa o ΔΦ ser negativo? Que está havendo uma diminuição de fluxo. Ou seja, vamos imaginar a espira deitando desse jeito. O fluxo está diminuindo. Então, é como se você estivesse afastando o ímã da espira. É a mesma coisa que você estivesse afastando o ímã. Né? Aqui você tem, ó, em relação ao campo magnético, né? Em relação ao campo magnético, que a espira está imersa. Aqui você tem um ímã, é como se você tivesse um ímã, onde aqui está o polo norte, e aqui você tem um outro ímã, onde está o polo sul. Você percebe que as linhas de campo elas estão indo para a direita. Tá? Então, quando a espira deita, é como se você estivesse afastando o polo norte. Então, vai gerar uma corrente induzida na espira que se opõe a isso. Tá? Aí, quando a espira levanta, o campo volta a aumentar. Aí gera uma corrente na espira de acordo com aquela situação. Então, conforme a espira vai girando, a corrente vai se alternando lá dentro. Uma hora o fluxo aumenta, outra hora o fluxo diminui. Uma hora o fluxo aumenta, outra hora o fluxo diminui. Né? Porque quando ela voltar para a posição em pé, o fluxo vai aumentar na outra volta dela. Tá? Beleza? Então, todos os fenômenos dão origem a esse tipo de corrente induzida. Tá? Só que aqui de uma forma mais bizarra, né? Por que cosseno de 90 na posição 2? Não, é zero, né? Não é 90, é zero. Espera aí, aqui, pronto, agora melhorou. Viajei. Obrigado, viu? 90 daria zero, né? É 0 graus. Obrigado por ter falado aí, você já passar batido. Tá bom? Vamos para a próxima, então, questão 3. Espera aí. Olha lá. Então, aqui é uma hora, gente, que assim, sendo bem honesto, né, a gente decora, para não ficar muito quebrando a cabeça. Né? O que decora, na verdade? Vamos lembrar aqui, mais uma vez. Numa espira, quando a corrente é horária, para você que está olhando, é porque a espira se tornou um ímã e você está olhando para a face sul. Certo? Isso aqui você tem que decorar. Então, horário face sul. Horário face sul. Tá. Se porventura a corrente induzida, que estiver induzida na espira, for uma corrente anti-horária, é porque a espira se tornou um ímã e você está olhando para a face norte dela.
Anti-horário. Prontinho. Isso aqui é o que você tem que guardar da primeira aula, na verdade, né? Do primeiro fenômeno eletromagnético. Porque agora, o que, que acontece? Você vai olhar para o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, aqui o ímã está se aproximando com a face sul. Então, aqui na espira, tem que aparecer uma face sul, desse lado da espira. Tá? Percebe que o observador ele está do lado do ímã. Ok? Então, está o ímã aqui e o observador aqui. Então, aqui no ímã vai rolar uma face sul na espira. Certo? Então, a corrente ela vai estar no sentido horário. Beleza? Pela lei de Lenz. E no item B, ele está se afastando com o sul. Então, a espira vai tentar inibir esse afastamento, puxando o ímã. Então, ela vai criar na face dela um norte. Então, se ela vai criar um norte, ela vai no sentido anti-horário. Deixa eu desenhar esse negócio aqui. Eu preciso comprar uma caneta melhor. Essa caneta já não está mais me atendendo. Estou mais desenhando feio com ela do que bonito. Tá bom? Aí, nos outros dois itens, ele só coloca a espira numa outra perspectiva. Ele vai mexer a espira. Olha lá. No item A ele mexe o ímã, e no item B ele mexe a espira. Mas não é na mesma, viu, gente? Olha lá. A espira está se aproximando da face sul do ímã. Então, para quem estiver olhando desse lado, tem que rolar uma corrente horária. Desse lado aqui, a pessoa está olhando, ela vai enxergar a corrente horária. Pronto. Olha lá. Tá? Quem estiver do outro lado está vendo a corrente anti-horária. Né? Tá. Agora, ele está fugindo com a espira da face sul do ímã. Então, se ele está fugindo da espira com a face sul do ímã, pela lei de Lenz, a espira precisa puxar o ímã de volta. Então, ela vai criar uma face norte aqui. Uma face norte. Anti-horária para a corrente dessa face. Tá bom? Beleza. Ficou claro, mais ou menos? Eu sempre tenho um trauma com esse assunto, né? Eu tenho um certo trauma com ele, porque ele é um assunto que a gente dá é muito difícil, a gente dá sempre no final do ano. Então, estou tentando fazer ele de uma forma meio devagar, assim. Perdão. Pode trocar aqui? Pode, né? Tá. Beleza. Aqui, ó. Olha lá. Nas figuras, o condutor AC, apoiado num condutor dobrado, formando a letra C, desloca-se com velocidade v. O conjunto está imerso num campo magnético uniforme. Nessas condições, a área da espira varia e, portanto, varia o fluxo. Determine o sentido da corrente induzida. Bom, a corrente ela tem que ser a partir da regra da mão direita, né? Em relação ao campo criado no condutor. Então, o nosso condutor é uma espira, gente. Só uma espira quadrada ou retangular, né? Tá. Então, vamos lá. Quando eu ando para a direita, você tem... Então, vamos lá no item A. Aumento da área. Lembrando que o nosso campo está entrando. Então, é mais ou menos assim, ó. Imagina que minha mão é espira, ó. Minha mão é espira. Quando o campo entra na espira, é como se você tivesse um polo norte apontando aqui, ó. Então, é como se tivesse um ímã. A caneta é o ímã, tá? E o polo norte está apontando aqui na espira, tá? Então, o aumento do fluxo causa, aliás, o aumento da área
causam aumento do fluxo. Ou seja, é como se você estivesse aproximando o polo norte de um ímã. Né? Eu gosto sempre de converter a situação para o ímã aproximando ou afastando. Tá? Então, o campo está entrando. Então, eu já sei que é um polo norte apontando para a espira. Quando eu aumento a área, é como se esse polo norte crescesse. É um crescimento do polo norte do ímã. Então, a espira cria um campo em oposição. Então, a espira cria um campo em oposição. Qual é o campo criado pela espira em oposição? Saindo da espira. Tudo bem? Agora aplica a tua regra da mão direita numa espira. Imagina uma espira, que é essa espira aqui, ó. Aqui, ó. Para essa espira gerar um campo saindo, a corrente tem que estar no sentido anti-horário. Então a corrente está fazendo isso, ó, pela regra da mão direita. A corrente está fazendo isso, ó. Isso aqui é o induzido. Tá? Beleza? Somente gerando uma corrente anti-horária, ela consegue criar um campo que se opõe às causas que lhe deu origem. Repetindo, somente na posição anti-horária, ela é capaz de, ela que eu digo a corrente, né? Ela é capaz de criar um campo que se opõe às causas que lhe deram origem. Tá? Então o campo tem que estar saindo, beleza? Difícil, né? Bem complexo. Aí no caso B. Bom, no caso B, a gente tem o contrário. Como ela está se movimentando para a esquerda, então você tem uma diminuição da área. Diminuição da área. Então você tem uma diminuição do fluxo. O que a espira vai fazer então? A espira cria um campo em oposição. Ou seja, o que a espira vai tentar fazer com o campo? Se o campo está diminuindo, vai tentar puxar o campo de volta. Ela vai tentar puxar o campo, ou seja, ela vai ter que criar um campo que puxa o campo de volta. Tá? Porque a situação aqui, gente, fazendo uma analogia com o ímã se mexendo, né? Quando você diminui a área, é como se você estivesse afastando o ímã. Ou seja, você está afastando o polo norte da espira. Tá certo? Ou seja, o que a espira vai ter que criar? Um polo sul. A espira vai ter que criar um polo sul. Então, ela vai puxar o ímã. É basicamente isso que ela vai fazer. Né? Quando ela cria o polo sul, ela gira no sentido anti-horário. É só fazer a regra do sentido horário, perdão. É só você fazer a regra da mão direita. Ó, o campo tem que entrar na folha. O campo criado pela espira tem que entrar na folha. Para o campo entrar na folha, aplica a regra da mão direita, a corrente tem que estar nesse sentido. Então, é muito doido, né? Quando eu aumento a área, a espira cria um polo norte, nesse caso, empurrando o ímã para fora, né? Empurrando a coisa. E no item B, ela cria um polo sul, por conta dessa variação de área. Tá? Isso é bem difícil de cair, tá, gente? É bem difícil. Eu só tô colocando mesmo porque, sei lá, eu sou meio cuzão. Vai que, né? Pelo menos a gente citou. Tranquilo? Se vocês quiserem, eu posso fazer de novo, tá? Vocês podem pedir aí que de boa. Se não, podem printar a tela e aí a gente vai para a questão 5. Vamos lá.
Agora, o cara pegou uma espira e passou essa espira por uma região de campo. Então, ele fala assim, uma espira retangular atravessa uma região na qual existe um campo uniforme. Determine o sentido da corrente elétrica nos casos. Então, olha lá, você tem 3 situações. A primeira situação é quando a espira está entrando no campo. Então, aqui, ó, aqui está a espira. Conforme ela começa a entrar no campo, você concorda que a área exposta ao campo vai aumentando com o tempo? Então, acontece uma coisa muito louca, né? A gente pode fazer um gráfico assim, ó. Fluxo magnético na espira em função do tempo. Tá? Na primeira etapa, o fluxo faz isso, ó. Até a espira estar toda dentro do campo. Ela vai entrando, 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 o campo vai subindo, subindo, subindo. Enquanto o campo está variando, está rolando força induzida. Então a corrente vai girar para um lado. Aí, durante o tempo que ela fica dentro, não tem mais força induzida. Por quê? Porque enquanto ela está lá dentro, não tem nada que possa fazer o campo variar. A área já está aí preenchida, ela não está mexendo, né? Tipo, não está girando. Aí, conforme ela vai saindo, puf, cai. Força eletromotriz induzida. Contrária à outra, né? Se uma for positiva, a outra é negativa. Por quê? Porque numa o fluxo está aumentando, na outra o fluxo está diminuindo. Né? Na verdade, essa é negativa. Por quê? Porque a força eletromotriz induzida, ela é menos a variação do fluxo por tempo. Então, veja só. Quando o fluxo está aumentando, o delta é positivo. Então, a FEM é negativa. Então, o fluxo está aumentando, aumentando, aumentando. Aí, quando o fluxo está diminuindo, aí o delta é negativo. Só que como a fórmula tem um menos, menos com menos fica mais. Aí a força eletromotriz passa a ficar induzida. É positiva, perdão. Tô falando nem palavra com palavra, mas tô falando louco. Tá? Deu para entender? Bom, vamos determinar o sentido da corrente, vai. É parecido com o exercício anterior, né? Ó, item A. A área aumenta. Então, o fluxo aumenta. Como as linhas estão entrando, o que a espira precisa criar? A espira precisa criar um campo induzido que saia, se oponha à entrada do outro. Certo? Se o campo está saindo, regra da mão direita na espira. Para o campo sair de dentro da espira, a corrente tem que estar no sentido anti-horário. Aqui. Ou seja, é como se a espira formasse ali um polo norte para repelir o aumento do fluxo. Tá? É como não, né? É o que está acontecendo. Como está aumentando o fluxo, a espira vai criar um polo norte para se opor a isso. Tá? Aí, no item C, é o contrário. No item C, aqui a área estava aumentando, né? Aqui a área está diminuindo. Então, o fluxo diminui. Se o fluxo diminui, a espira precisa criar uma coisa que se oponha a isso. Então, a espira vai criar um campo que entra agora. Esse é o campo induzido. Esse é o campo induzido. Para o campo induzido entrar, pela regra da mão direita, a corrente tem que estar no sentido horário. Sentido horário. Tá?
E só lá no item, no item B não tem, né, corrente, então esquece. Tá? Beleza? O que, que vale a pena, assim, é o tipo da coisa que depois que você aprende, assim, que você tem uma certa... Você não erra mais. Né? O que, que eu sugiro que vocês façam depois, assim, quando vocês forem estudar esse assunto? Dá uma relembrada. Então pega os exercícios de novo e tenta fazer. Puta, deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Tum, tum. Porque aí depois que você pegou o jeito, a coisa não muda. Né? A gente fica um pouco inseguro porque se entra, sai, aumenta a área, diminui a área, Paulo entrou contrário. Parece um negócio meio rebuscado. Então vamos lá, questão 6. 6. TOF. Olha lá. De novo. A figura abaixo representa um condutor colocado sob a ação de um campo magnético constante, com uma barra metálica apoiada sobre o condutor com velocidade v. Veja que agora o campo está saindo, hein? O campo está saindo. Saindo. Então vamos lá. Item 1 das frases. O fluxo no interior da espira está diminuindo. É verdade. É verdade. Né? Porque a área está diminuindo. A área está diminuindo. Né? Se a área está diminuindo, o fluxo diminui. Tá. A corrente induzida na espira, aliás, a corrente induzida circula na espira no sentido anti-horário. Vamos ver. Vamos ver. Bom, a área está diminuindo. Então, o fluxo diminui. Tá. Se o fluxo diminui, a espira precisa criar uma coisa que se oponha a isso. Então, ela vai tentar estimular o campo a aumentar. Ou seja, ela precisa criar, nesta face, um campo induzido saindo. Ela vai reforçar o campo. Né? Por quê? Porque o campo tem que se opor às causas que lhes deram origem. Então, o que, que deu origem? A diminuição do fluxo. Né? Tá? Agora, aplica a regra da mão direita. A regra da mão direita. Para que você consiga ter um campo saindo na espira, saindo, a corrente tem que estar no sentido anti-horário. Ela faz isso. Ó. Fazendo uma tradução, né? Se o campo está diminuindo, é como se você estivesse afastando um polo sul do ímã. Se você estivesse afastando um polo sul do ímã. Quando você afasta o polo sul do ímã, a espira cria um polo norte para puxar ele de volta. Tá? Beleza? Tranquilo. E o polo norte da espira está nessa face mesmo. Tá? Tranquilo? E aí, então, essa é verdadeira, né? Essa é verdadeira. E aí, a terceira frase, ela fala do segundo fenômeno eletromagnético. Do segundo fenômeno. A força magnética que atua na barra é perpendicular à velocidade? Gente, vamos lá. A barra, ela está aqui, ó. A barra que ele diz é a barra CD, né? Que é a barra que está andando. Tá. Como é que é o campo magnético onde essa espira está mergulhada? O campo magnético é saindo. Tá. Como é que é a corrente que passa no condutor? Para cima. Por quê? Porque ela está no sentido anti-horário, né? Então, se ela está no sentido anti-horário, no trecho CD, ela está subindo. Certo? Beleza. Bom, nós sabemos que a força magnética num fio condutor é bioseno θ. Onde θ é o ângulo entre B e I. Certo?
Nesse caso, a corrente está perpendicular ao campo. A corrente está perpendicular ao campo, certo? Então, se a corrente está perpendicular ao campo, a força fica B vezes I vezes L vezes seno de 90, que é 1, tá? Que é 1. Então, existe de fato uma força. Existe de fato uma força. Agora, vamos lá. Como é que eu determino o vetor da força? Regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Então, força é o polegar. Campo elétrico, campo magnético, perdão, é o furabolo. E a corrente é o nosso querido dedo do meio. Então, vamos lá, aplica a regra da mão esquerda. O campo está saindo. Então, você tem que apontar o seu dedo furabolo para a sua cara. E a corrente está subindo. Então, nossa senhora. Então, o campo está saindo e a corrente está subindo. Então, a nossa força, ela tem que estar para cá, ó. Vê se vocês conferem comigo. Se você aplicar a regra da mão esquerda, a força magnética tem que estar para cá. Tá? Repetindo, ó. Eu tenho que fazer assim com a minha mão, ó. Peraí. Então, virando assim, ó, você consegue. Ó. Deus amado. Você tem que ficar com o teu pulso apontando para a tela. Mas por que deu essa merda, né? Porque o campo está saindo e a corrente subindo. O campo está saindo e a corrente subindo. Tá? Beleza? Então, peraí, vamos voltar aqui, né? O que ele fala? Eu até esqueci. A força magnética que atua na barra é perpendicular à velocidade? Nananina, não. Não, por quê? Porque a velocidade, ela tá para esquerda, perdão. Tá para esquerda. Elas estão formando um ângulo de 180 graus, né? Então, a velocidade e a força magnética. Beleza? Então, a 1 era verdadeira, a 2 era verdadeira e a 3 era farsa. Tá bom? Então, nós temos somente duas delas. Até fiquei com tendinite agora. Sério, que o meu pulso ficou doendo agora. Tem umas posições que elas são muito indigestas, né? Tem umas que é mó fácil. Geralmente, quando que é fácil? Quando o campo está entrando na tela. Pode perceber. Porque quando o campo está entrando na tela, você só aponta o dedão para a tela e vai girando a mão, ó. Você vai fazendo isso, ó. Sempre com o dedo apontando para a tela, ó. Agora, quando você é obrigado a virar a mão para trás, esse é o problema. Quando é que eu viro a mão para trás e aponto o dedo para mim? Quando o campo está saindo da superfície, tá? Beleza. Vamos então para a questão número 7. 7. Uma bateria, uma bobina. Olha o que o cara faz. Ele pega uma bateria, pega uma bobina e uma espira. E coloca tudo junto. E aí ele fala que a bateria, a bobina e uma espira, cujo eixo, coincide com o centro da bobina, estão dispostos conforme mostra a figura. Determine o sentido da corrente induzida no instante em que a chave é fechada e no instante em que a chave é aberta. Então, aqui a história é muito maluca, velho. Vamos lá. A chave está aberta. Então, não está passando corrente na bobina. Tudo bem? Nós vamos criar agora aqui um gráfico de corrente por tempo. Um gráfico de corrente por tempo. Esse aqui eu vou dizer para vocês uma coisa. Se a nossa cabeça não cozinhar com isso, não vai cozinhar com mais nada, gente. Vocês vão entender por quê. Beleza. Agora imaginem que eu liguei a tomada. Quando eu ligo a tomada, a corrente faz isso, ó. Começa a ficar constante. Ela sobe, atinge um valor máximo e continua. Então, tem um intervalinho de tempo miserável aqui, ó, que a corrente está variando. A corrente que está circulando na bobina. A corrente que está circulando na bobina.
tá? Beleza. Aí, depois ele desliga. Quando ele desliga, a corrente faz isso, ó. Pum, cai. Num outro intervalo de tempo. Vamos chamar de 1 e 2. Não sei se vocês lembram que, quando você passa corrente numa bobina, surge... A bobina é uma solenoide, né? Isso é uma solenoide. Como é que eu calculo o campo numa solenoide? É Mi vezes Ni sobre 2L. Tudo bem? Isso é o campo. Lembra que isso a gente aprendeu na primeira aula, né? Como é que eu calculo o campo no fio retilíneo, na espira, na solenoide? Muito bem. Qual que é o problema? Naquele intervalo de tempo ΔT1, então, ó, em ΔT1, a corrente aumenta repentinamente, porque você ligou o fio. Naquele intervalo que a corrente aumenta, bem pequenininho, que não dá nem para você perceber isso, né? Porque quando você liga o negócio, parece que a corrente surge do nada. Mas ela tem um intervalo que ela aumenta. Então, ali há um aumento de campo. É um aumento de campo. Tudo bem? Como é que a espira vai reagir a esse aumento de campo? Ela vai criar um campo que se opõe a isso. Então, a espira ela tem que criar um campo que repele esse aumento de campo. Tudo bem? Só que tem um outro problema na história. Porque aí, em ΔT2, quando ele desliga, a corrente cai e, portanto, o campo cai. Então, quer dizer, aqui você tem o aumento... Opa, perdão. No momento que ele liga o sistema, você tem um aumento de fluxo. A espira vai se opor a isso. E aqui você tem uma diminuição de fluxo. Como é que a espira vai se opor a isso? Puxando. Então, no primeiro caso, a espira vai empurrar e na segunda ela vai puxar. Só que tem um outro problema, como eu estava dizendo. A gente precisa saber quais são os polos que estão aumentando ou diminuindo. Porque assim, eu tenho aqui uma bobina. A bobina ela vai criar linhas de campo aqui, ó. Então eu preciso saber que lado da bobina é norte e que lado da bobina é sul. Como é que a gente sabe isso? Pela regra da mão direita na bobina. E para a gente saber a regra da mão direita na bobina, eu preciso lembrar que a corrente ela sai do polo positivo. Ó, então aqui é a corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica. Então a corrente vai subir pela bobina. Ela faz isso. Ó. Ela desce por trás e sobe pela frente. Desce por trás e sobe pela frente. Desce por trás e sobe pela frente. Tá? Beleza? Tranquilo. Agora faz o seguinte, a gente precisa saber quais são os polos da bobina. Então pega uma caneta, pega a sua mão direita e faça a corrente subir pela frente da bobina. Subir pela frente. Se você colocar a corrente subindo pela frente, o teu polegar, ele, que é o campo magnético, né? Ele deve estar apontando para a esquerda. Então, as linhas de campo magnético, elas saem daqui, ó. Ó. Elas saem dessa face da bobina e entram aqui. Então, vamos recapitular, porque isso aqui é muito bugado. Primeiro, eu sei que nos momentos em que eu ligo e desligo, por uma fração de segundo, você tem uma variação de corrente. No primeiro caso, aumento da corrente, aumentando o fluxo.
No segundo caso, diminuição da corrente diminuindo o fluxo. A outra coisa que eu precisava saber é os polos da minha bobina. Então, pela regra da mão direita, eu descobri que aqui nós temos um polo norte da bobina e aqui um polo sul. Tudo bem? Beleza? Nós vamos determinar o sentido da corrente a partir da perspectiva de um observador daqui, ó. Ele está do lado da bobina, tá? Então, vamos lá. No item A. No item A. Se o fluxo está aumentando, é como se eu estivesse aproximando o polo sul. Eu estivesse aproximando o polo sul da espira. Tá? Imagina que a bobina é um ímã, né? E agora você sabe que o polo sul é desse lado direito, e o fluxo está aumentando. Então, é como se você estivesse enfiando o polo sul na espira. Tá? Então, no primeiro caso, o observador ele vai enxergar um polo sul na espira, naquela face, para se opor ao aumento do polo sul, causado pela corrente. Tá? Beleza? Então, para esse observador, a corrente é horária. Sentido horário. Para ele que está olhando da frente da bobina, né? Ele vai enxergar uma corrente horária. Esse polo aqui, eu posso escrever assim, ó, é o induzido. É o campo induzido. Tá? Agora, quando ele desliga, desligou, a corrente cai, o fluxo cai. Como a bobina está apontando o polo sul para a espira, é a mesma coisa que ele estar afastando o polo sul. Então, o que a espira vai tentar fazer? Ela vai criar um polo norte para se opor ao afastamento do sul. Esse aqui é o polo induzido. Então, na perspectiva do observador, que está do lado esquerdo ali, você tem uma corrente anti-horária. Anti-horário. Anti-horário. Tá? Beleza? É como eu disse, né? Aqui o cara juntou tudo. Eletrodinâmica, regra da mão direita, lei de Lenz, tá? Beleza, crianças? Com isso, a minha dívida do Eletromag está paga. Paga. Perguntas?